Eu até teria várias coisas para comentar sobre esse filme, mas nós temos ainda a mesa redonda, nós estamos um pouquinho apertados de tempo, então eu só vou falar o seguinte: o que eu achei, o que mais me chamou a atenção nele foi como que a partir, né, de uma pequena ideia, né, dos meninos, né, ou seja, uma sementinha que foi lançada ali num pequeno grupo, toda uma comunidade foi engajada, né, e como que a realidade local foi mudada a partir disso. E o outro ponto que eu acho super interessante é aquela história assim, pensar fora da caixa, né? Porque para cada dificuldade que se apresentava, eles conseguiram buscar alternativas que ninguém antes tinha pensado. Mas, então, a gente precisa continuar. Gostaria de chamar para a nossa mesa redonda, são 3 madrinhas do nosso programa, do apadrinhamento afetivo, e a Patrícia, que é do Aldeias, a Andréia, que é a nossa madrinha, a Natália e a Keila. Nós pedimos para que elas fizessem uma apresentação bem breve da experiência delas em relação à rede, para que vocês tenham realmente espaço para estar perguntando, porque eu imagino que devem haver muitas perguntas, principalmente porque elas são as que estão na ponta, né? Elas que estão à frente de tudo isso. Então, eu vou passar a palavra para elas e depois vocês podem ficar à vontade para perguntar. Boa tarde, meu nome é Andréia, eu já sou madrinha há 4 anos. Eu conheci o Projeto Aconchego por uma reportagem no DFTV, um jornal regional daqui. Demoraram quase 2 anos para me chamar para fazer o curso. E quando eu fiz o curso, eu nunca nem tinha ido, nem pisado no abrigo, assim. Então, foi importante. Foram os conhecimentos iniciais, uma noção geral do que me esperava, assim, né? Mas quando eu realmente entrei no projeto, no abrigo, conheci a minha afilhada, né? Foi num encontro de um dia e ela me escolheu e eu não imaginava, não estava realmente preparada para aquela missão, assim, né? Então, é um lugar assim de muita carência, aqueles dramas. Eu não sofria muito com aquilo no início, assim, e foi a partir da persistência que hoje eu tenho uma relação saudável com ela. Já são 4 anos, agora ela já fez 18 anos, está saindo do abrigo. Acho que agora é o nosso maior desafio, assim, a ser enfrentado juntos. E assim, e nesses 4 anos, depois de vários problemas, dessa revolta da adolescência, eu tento analisar assim, por que a gente conseguiu, né, ter essa relação saudável, assim. E muito mais porque eu entrei no projeto assim, não esperando nada em troca. Foi sempre visando o melhor dela, assim, né? Você tem problema no abrigo, o abrigo dela não tem nenhuma estrutura, eles foram até descredenciados agora da vara. O projeto Aconchego me ajudou muito no início, nessa preparação inicial, assim, de como lidar. No início, ela me pedia muito para ser adotada. Eu não sabia lidar com a história dela, se conversava, se não conversava. Então, acho que isso foi muito importante, esse apoio do projeto. O abrigo nunca atrapalhou, mas eles não contribuíram muito pela falta de estrutura, a rotatividade dos funcionários de lá. E eu encarei isso assim, a minha importante é ela. Não importa se o abrigo está apoiando, se a coordenadora do abrigo perturba um pouco, se o projeto não tem reunião. Então, assim, depois disso que eu vi que a minha função era importante, assim, né? Se ela, às vezes, estava triste, se às vezes ela fazia uma malcriação, eu tentava sempre ver. Isso não é importante. O importante é eu criar essa relação com ela, assim. E fui deixando, vencendo esses obstáculos aos poucos, assim, né? E hoje estamos juntas, assim, vivendo tentando encaminhá-la para ela sair do abrigo. Agora eu vou passar para a Natália.
Eu sou a Natália, sou da turma de formação da Andrea. A gente também tem 4 anos no projeto, né? Eu fiz um esboço da rede, que me pediram para falar da rede. Então, o que eu entendo que foi assim, eu tenho meu afilhado, hoje ele tem 14 anos, né? Sozinho, fortalece a sua vontade. Se você, no final, arruma um afilhado e consegue chegar no fim, é porque você realmente quer isso para a sua vida. Então, assim, eu consegui muito rápido meu afilhado, apesar das dificuldades iniciais com as instituições para abrir portas, né? Nós fortalecemos o nosso grupo, a gente dividiu em 2, e um conversava com o outro, um marcava visita, o outro ia junto. E eu acho que foi a primeira do grupo que consegui um afilhado. Ele faz parte de um grupo de irmãos, ele tem 8 anos, eu faço parte da instituição agora até como voluntária em outras coisas, mas assim, lá é só crianças ou soropositivas ou que tem alguém da família que é soropositivo, e normalmente os pais são usuários de crack. As pessoas da instituição, a coordenadora lá, ela mesmo já te indica, olha, as pessoas que não tem mais visita para os pais, mesmo que não estão para adoção, essas crianças elas já não recebem mais a visita, ou porque o pai está na rua, a mãe está na rua, o meu afilhado, a avó está na rua também, usuário de crack, então já não tem mais nenhum vínculo com a família. O grupo de irmãos acaba que o meu afilhado ele me leva para o grupo de irmãos dele. Não, eu só vou fazer isso se meus irmãos forem, né? Mas eu individualizo a atenção, o carinho, o presente, a conversa. Eu hoje tive uma dificuldade inicial na instituição, como eu disse, mas hoje eu já ensino a dever de casa para eles, já levei para a escola. E assim, eu tive uma abertura muito grande. Eu acho que é uma relação até de obediência mesmo com a instituição, para você conquistar a confiança deles, né? Eles têm as regras, você está invadindo aquelas regras, aquele lar ali. Então, hoje eu almoço na instituição, sou convidada para os eventos, para todos os aniversários. Em 2 meses, eu estabeleci um vínculo muito grande com a instituição. Com o afilhado ainda não, tá? Porque eles são, no começo, eles são muito assim. Pela primeira vez, sábado passado, ele, quando me viu, pulou no meu colo e me abraçou. Mas, no começo, quando você fala que vai ser madrinha, eles têm um pouco de receio de ter aquele vínculo com você e de ser abandonado novamente. Eu fui preparada, né? Pelo Grupo Aconchego. Fui preparada. No começo eu me assustei muito, porque no primeiro dia muito carinhoso. Depois que falou, vou ser sua madrinha, no segundo dia não queria nem conversar comigo. E aí eu falei, deve ser um medo mesmo de ter esse vínculo. E hoje eu já tenho, né, já estou começando a receber o carinho dele e aprendi a entrar na instituição. Eu acho que isso é muito importante, porque eles já são grandes, 8 anos, ele é o mais novo do grupo de irmãos, e é muito difícil de ser adotado. Então, é um vínculo importante para ele e para os irmãos, né? Minha família vai toda, vai meus filhos, vai meus afilhados já foram, amigos, marido. É um vínculo que eu acho que vai se consolidar e vai ser importante para ele. Bom, vou falar de um outro lugar agora, né? Do lugar que acolhe as crianças. Ao longo do nosso tempo de existência no Brasil, enquanto aldeias infantis, nós estamos há 45 anos no Brasil, em 10 estados, mais o Distrito Federal. Então, nós temos experiências diferentes de apadrinhamento afetivo, né? No início, né, nos primeiros anos, a gente teve uma experiência que as pessoas iam enquanto voluntárias, né, entravam na organização e acabavam se afeiçoando pelas crianças e tinham essa proposta de serem padrinhos afetivos das crianças. E sem essa preparação, sem esse grupo por trás que dá esse suporte, a gente teve experiências um pouco negativas, porque as pessoas não tinham noção do espaço que elas estavam ocupando naquele local, no serviço de acolhimento. Então, era uma interferência muito grande dentro da casa-lar, na rotina da cuidadora, na desconstrução de um trabalho que a cuidadora fazia com a criança e com o adolescente. E aí a gente encontrou muitos obstáculos, né? No decorrer desses anos, com muitos grupos se formando, né, por ONGs e até grupos governamentais que vêm fazendo essa preparação, a gente percebe que eles já vêm mais preparados e apropriados do que é um serviço de acolhimento. Por que aquelas crianças estão ali, né? Então, não é uma pessoa nova, um ser que eles desconhecem completamente a sua história, a sua essência. E aí a gente percebe que, tanto para o acolhimento quanto para o padrinho, isso é muito favorável. Então, eu vou falar um pouquinho assim, da primeira metodologia, porque foi muito importante para a gente. Como é que se deu, né? A gente se fez essa rede enquanto parceiro com a Aconchego em 2010, foi quando nós formalizamos esse apadrinhamento afetivo.
Na primeira modalidade, nós participamos dessa primeira reunião, era um grupo muito grande de pessoas, né, voluntárias e disponíveis a serem padrinhos. Foram várias reuniões e aí no final isso foi se filtrando, né? E aí se resumiu num grupo de talvez 30 pessoas, né? De um grupo de 50, enfim. E aí eram 3 frentes. Era uma frente que trabalhava com os padrinhos, nessa preparação, uma frente que trabalhava com os acolhidos, que estavam dentro desse perfil para serem apadrinhados, e uma frente que trabalhava com o serviço de acolhimento. E aí, assim, foi muito interessante, porque para a gente chegou... como é o perfil da criança que pode ser apadrinhada? São crianças e adolescentes com remotas possibilidades de adoção ou de reintegração familiar. E, considerando esse perfil, e o Aconchego tinha uma parceria muito forte com a Vara da Infância nessa ocasião, a Vara da Infância encaminhou para a gente a listagem das crianças que tinham a permissão, eu vou dizer assim, porque foi nesse sentido, de serem apadrinhadas. E aí, quando a gente entrou em contato com aquela lista, a gente falou, olha, tem muitas crianças que estão com poder familiar destituído, mas que ainda não estão incluídas no cadastro de adoção, ou tem crianças que já sugerimos a destituição do poder familiar, mas que ainda não foram destituídas e que, enfim, já estão aqui há alguns anos e que estão fora dessa lista e que, assim como as outras, elas também elas precisam e elas merecem ter essa oportunidade da convivência familiar e comunitária promovida por um padrinho afetivo, considerando que elas não têm uma referência afetiva, enfim, familiar. E aí foi toda uma conquista que a gente teve, né? Uma reunião, Aconchego, aldeias, fomos até a Vara da Infância, formou-se todo um colegiado, né, de defensor público, setor de adoção, para a gente discutir a inclusão de outros nomes naquela listagem. E a gente conseguiu incluir, né, com esse argumento de que ainda não haviam, de que eles também precisavam dessa referência, dessa rede social, enfim. E aí conquistamos. E aí ficou uma lacuna. E aqueles que estavam no serviço de acolhimento, que estavam vendo toda aquela movimentação e que não iam ser apadrinhados. E aí, por que eu não quero? Também quero ter padrinho. E aí a gente fez uma outra frente. Dentro do serviço de acolhimento, a gente foi conversando com as crianças e adolescentes que não estavam dentro desse perfil e explicando qual era o papel do apadrinhamento efetivo, que era de propiciar para aquelas crianças que não tinham familiares e, enfim, referências afetivas, ou uma rede social, porque às vezes a rede pode ser a própria igreja que promove essa inserção comunitária, essa convivência familiar. Mas, enfim, eles não tinham essa possibilidade de convívio. E, por isso, eles estavam ali recebendo essa pessoa para possibilitar. E aí foi muito interessante porque eles abraçaram essa ideia e tal. Então, essa foi a nossa primeira experiência, inclusive com a Vara também, né, com a Vara da Infância, que primeiro ela obstaculizou, digamos assim, né, mas a gente conseguiu fazer uma parceria também com a Vara da Infância. Já a segunda metodologia, que veio agora, ano passado, né, formou 2 grupos, e aí o que a gente percebe? É, de fato, um movimento dos próprios padrinhos afetivos. Então, hoje, eles buscam a gente, eles ligam para lá, falam, olha, a gente queria fazer uma visita. E aí, nós, enquanto aldeias infantis, nós temos toda uma cultura de promover a convivência familiar e comunitária e desinstitucionalizar. Nós existimos no mundo para desinstitucionalizar. Então, a gente fala, olha, a gente não permite a visita, até porque nós temos casas descentralizadas, né? Você vai com um grupo dentro de uma casa-lar na comunidade, chega um grupo de 8 pessoas numa casa-lar, é como se estivesse no mercado, escolhendo a mercadoria. Então, o que a gente fez, né? O que a gente se propôs a fazer? A gente vai pegar um e-mail, vai mandar um e-mail para essa rede, desse grupo que se formou, e colocar quais são as crianças e adolescentes que estão dentro desse perfil para serem apadrinhadas, considerando essa questão da idade, da especificidade e tal. E nesse e-mail a gente não vai colocar o nome, a gente vai colocar o sexo, a idade e qual seria uma necessidade, considerando as categorias de apadrinhamento. E aí vocês vão perceber se vocês podem ser um padrinho mentor, né? Enfim, vocês vão perceber ali como é que vocês podem estar ajudando de fato essa criança, esse adolescente. Porque às vezes você percebe que, por exemplo, tem um adolescente de 15 anos que está na 3ª série. E eu sou pedagoga e posso muito bem ajudar, porque eu conheço uma psicopedagoga e eu, enquanto pedagoga, posso estar formando, né, essa pessoa, enfim, promovendo ela de fato. Então, esse foi o nosso intuito nessa troca de e-mails, para que eles, ali, no e-mail, eles já meio que selecionem e eles vão na casa já sabendo quem eles vão conhecer. Até para que a gente prepare a criança para que ela receba esse padrinho. Porque, por exemplo, quando a Keila foi lá
e eu vou ser sua madrinha, se essa criança tivesse sido preparada, de repente ela já teria sido mobilizada para receber essa nova figura. Às vezes ela se defende mesmo, ela vai formando camadas para não sofrer de novo. E se ela já tivesse sido preparada, de repente isso ia ter sido muito mais fácil. Então, é assim que a gente tem trabalhado, né? Eu só queria fazer uma colocação também que foi colocada em pergunta, é a questão das visitas, né, do padrinho em relação à criança. Ele sempre entra em contato com a gente, fala, olha, eu vou estar visitando, até porque se fosse comadre a gente avisaria que a gente estaria indo visitar, né? A gente fala com a cuidadora, e aí a gente vai promovendo essa visita dentro da casa-lar, a cuidadora está sempre observando, até para que a gente possa perceber qual é a relação, a saúde dessa relação, o nível dessas vinculações, né? E aí ela, eu queria passear com a criança. Depois que a gente percebe que tem toda uma relação de vínculo afetivo, né? E a pessoa já visitou várias vezes a casa-lar, que ela conviveu de uma forma muito saudável, nós, enquanto serviço de acolhimento, e o dirigente, enquanto guardião, e equiparado ao responsável legal, conforme o artigo 92, parágrafo 1º do Estatuto, o dirigente, enquanto guardião legal, nós fazemos um termo, isento da autorização da vara da infância, nós fazemos um termo, ele assina essa responsabilidade, dizendo que naquele período e naquele dia, a criança estava sob a sua responsabilidade. Então, assim, a gente vai estabelecendo, né? E, assim, você fez uma pergunta, como é seu nome? Luana, como é que a casa de acolhida vê essa relação, né? Então, assim, nós, enquanto aldeias infantis, em Brasília especificamente, a gente percebe que isso é muito positivo para a criança e para o adolescente. É uma possibilidade dele estabelecer uma rede social, uma referência afetiva, uma vinculação que até então ele não tinha, né? Ele começa a perceber que ele não está sozinho, por mais que não seja uma relação para a vida toda, como disse a Monique, é uma relação. É uma figura que ele tem como referência, né? Eu não tenho minha mãe, não tenho meu pai, não tenho meu tio, mas eu tenho aquela pessoa que se importa e que consegue perceber em mim as minhas potencialidades, as minhas habilidades, que às vezes vindo da mãe social, da cuidadora, não tem tanta relevância. A cuidadora está lá, né? Naquele papel de mãe, que todo filho é bonito, independente do que, né? Mas esse padrinho ele vem para fortalecer, né, para elevar a autoestima, para possibilitar caminhos que muitas vezes ele não conseguia ver diante de todas as violências que ele sofreu na vida e da vida mesmo. Então, a gente percebe como um caminho muito legal quando a gente tem esse apoio de um grupo, por exemplo, com o Aconchego, que a gente tem o privilégio de ter o Aconchego em Brasília, e isso fortalece bastante as relações. É isso. Gente, alguém gostaria de fazer alguma pergunta para as meninas? Nada? Algo mais? Queria perguntar o nome rato ou casal. Vou lembrar quem não gosta. A gente perguntou passado. Tem uma pergunta lá. Tem uma pergunta. Então, são várias, na verdade, eu teria várias perguntas, eu estou tentando escolher a que eu faria nesse curto tempo que a gente tem. Mas, assim, a que mais me ocorreu nesse momento foi a questão da diferença de idade. Como é que se chegou a essa diferença de 5 anos entre o padrinho, madrinha e o apadrinhado, e o afilhado? Bom, na verdade, acho que isso ficaria mais para mim, porque, na verdade, esse é um critério que a gente estabelece. Esse foi um critério adotado pela ONG, né, pelo Programa Apadrinhamento Afetivo, porque, bom, 21 anos, por causa da... É um momento que a pessoa legalmente se torna realmente adulta, né? E como a gente busca, como a Patrícia falou, essa pessoa ela vai ser uma referência. Então, você imagina uma pessoa de 21 anos com uma de 18, né, 17,5, quando está ali no finalzinho de estar saindo, fica um pouco difícil de estabelecer essa relação de referência quando há uma proximidade tão grande, né? Então, foi um critério realmente que a ONG estabeleceu para buscar realmente isso, né? Para que realmente haja essa... Não seja assim, não é o companheiro, né? Não é o amiguinho ali da escola, mas é alguém que é realmente uma referência e que vai fazer alguma diferença